Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cura Consciência. Hoje eu vou trazer um assunto que eu descobri em mim e que eu tenho certeza existe também em muitas pessoas que estão aqui me ouvindo, que são os bloqueios mentais. Esses bloqueios mentais atuam como se fosse uma força invisível que te puxasse sempre para o mesmo lugar onde a gente não quer mais estar. Aí vem os pensamentos de todos os tipos, até mesmo aqueles pensamentos de que fizeram algo para que eu não saia desse lugar. Eu já vi muitas pessoas falando isso e eu mesma já pensei também. Essa questão de fazer algo pra gente, pra pessoa não sair do lugar, ela pode até existir. Acontece assim, quando, por exemplo, você tem todos aqueles bloqueios, que normalmente você não sabe o que é, que atuam vibracionalmente em você. E eu já vou explicar como isso acontece. E junto disso, existe outro campo vibracional de alguém especificamente, ou de um grupo de pessoas que ou não querem o seu sucesso de forma explícita, ou esse grupo vibra muito baixo, essa pessoa ou esse grupo vibra muito baixo, e aí sim você pode ser influenciado por esse campo vibracional, mas isso vai depender de cada caso. Mas quando a gente também aprende a trabalhar nosso campo vibracional, isso passa a não influenciar mais na gente. Mas as questões do bloqueio têm que ser trabalhadas junto. O que aconteceu comigo? Eu era tomada por ideias de que eu nunca era boa em nada do que eu fazia, mesmo gostando do que eu fazia. Por exemplo, se eu estivesse num emprego, eu estava sempre sonhando com alguma coisa diferente, só que eu mesma não sabia o que era essa coisa diferente. Então eu ficava sempre insatisfeita, desanimada, até que saía do tal emprego. E aí o que acontecia? Eu ficava chateada porque eu não sabia o que eu queria. E o que eu fazia? Chorava, só chorava. Teve uma época que eu fiquei fascinada por um tipo de artesanato. Eu me empolguei, comprei um monte de material, fiz peça de demonstração, comprei curso, fiz curso, fiz blog, fiz página no Facebook. Aí depois de um mês que eu não consegui vender absolutamente nada, eu desisti de tudo. Passei a ter um certo, ressentimento sobre artesanato. E aí o que aconteceu? Veio outra ideia, a de que nada dava certo para mim. Mesmo fazendo um monte de coisas, um monte de curso, eu sempre tinha aquela sensação de vazio, de que existia alguma coisa que eu não sabia o que era, de que faltava alguma coisa, mas que eu não sabia o que era essa coisa que faltava em mim. Nessa época, o que eu mais escutava era que eu já tinha feito tanta coisa que não era por falta de oportunidade. E que a forma como eu estava agindo, acabava só atrapalhando mais a vida das outras pessoas. Eu estava travando a vida das outras pessoas. E isso não me ajudava. Só reforçava o sentimento de querer mais ainda sair daquele lugar, que era um lugar de insatisfação, e ao mesmo tempo aumentava a minha culpa, porque eu pensava, eles devem ter razão, eu é que estou errado, porque eu nunca estou satisfeita com nada, e eu nem sei exatamente o que é que eu quero. Foi só depois de muito sofrimento interno, porque daí chegou um momento em que eu já não mostrava mais nada para ninguém, eu só guardava o que eu sentia para mim mesma. Então, só depois de muito sofrimento guardado dentro de mim, o que piora ainda mais, porque causa outros tipos de sofrimento, é que eu fui fazer o curso de psicanálise. E depois da terapia, tanto fora, feito com outro profissional, quanto a minha própria análise, a minha autoanálise, com tudo que eu aprendi no curso, é que eu consegui entender que
tudo que acontecia comigo eram os bloqueios que eu mesma já tinha criado. Agora, por que é que a gente cria bloqueios? Para sofrer? Claro que não, a gente cria inconscientemente e por vários motivos. Pode ser porque ouviu algo desde criança, do tipo, não me atrapalhe agora, ou você faz tudo errado, ou você fez tudo errado, isso não tá certo, coisas desse tipo. Pode ser que você tenha presenciado algo ruim que ficou marcado dentro de você, pode ser que aconteceu algo ruim com você, ou pode ser algo genérico, como isso não é para você, ou isso não é pra gente como nós, isso é coisa de outro mundo, ou até pior, algo que parece simples, é até banal, mas é o fato de rir de alguma coisa que a criança falou e que para ela era sério, como por exemplo um sonho que ela tinha de querer ser quando crescer, né? Então a criança chega, todo fala e a pessoa ri, vai sonhando, sabe? Bom, eu posso dizer que no meu caso eu podia até fazer uma lista que eu encontraria um pouco de cada uma dessas coisas. Mas o que eu me lembro bem de quando eu era bem pequena ainda, na primeira série, com 7 anos, eu fui na mesa da professora levar meu caderno para ela corrigir uma lição. E eu tinha errado a lição. E ela, sei lá, devia estar nervosa já por algum motivo, ou quase todo mundo devia ter errado já, não me lembro os detalhes. Eu só me lembro da cena, como se eu estivesse vendo a cena agora. Então ela falou que eu tinha errado e ela me deu um cutucão no peito, sabe? Assim, com a mão fechada. Tá batendo sol aqui. Continuando aqui a explicação agora aqui na lousa, como funciona a vibração inconsciente. O inconsciente, segundo a psicanálise, não possui uma vibração, né? Ele não é ele não atua vibracionalmente na gente. Segundo a psicanálise explica, o inconsciente é um sistema psíquico, onde ficam registradas memórias, impulsos de vários tipos, então os impulsos de raiva, comer compulsivamente, vários impulsos, os traumas e os conteúdos reprimidos, chamado na psicanálise recalques. Então, esses conteúdos do inconsciente, eles vão gerar as emoções, que por si geram pensamentos automáticos e reações que vão influenciar no seu campo vibracional. Ou seja, o inconsciente se manifesta por meio de padrões emocionais e comportamentais que, por sua vez, têm uma frequência vibracional. Então, não é o inconsciente que vibra, mas tudo isso aqui que vai atuar no nosso campo vibracional. E isso vai ter essa ideia de que alguma coisa está me travando. E aí, quando estes padrões são baseados no medo, na culpa e na escassez, a pessoa emite uma vibração que gera um campo que reforça essa repetição. Que repetição? Ela sente sempre medo, sente culpa, sente escassez. E o que acontece? Criam os bloqueios. Um exemplo prático, uma pessoa que quer empreender, mas não consegue sair do lugar. Na superfície aqui, no consciente, ela diz, eu quero muito fazer isso, eu quero ser independente, eu não quero mais trabalhar para os outros, eu quero trabalhar para mim. Mas no fundo, lá no inconsciente, ele grita para essa pessoa, você não é capaz, aí ela sente medo, vai dar tudo errado. Seu pai dizia que sonhadores são vagabundos, vocês já ouviram alguma coisa parecida com isso? Quem sonha, quem vive no mundo da lua, esse tipo de coisa. Então, o inconsciente é um sistema psíquico que gera um campo vibracional que cria os bloqueios. Essas crenças, inconscientes, elas se traduzem em emoções densas, como o medo, a culpa, a dúvida, a vergonha. E essas emoções geram ações sabotadoras, como a inércia e a procrastinação. Com isso, manifesta
uma vibração que trava a sua manifestação e a sua realização. Então, voltando aqui lá onde eu estava falando sobre o que eu consegui entender quando eu comecei a fazer terapia, é que eu adorava ouvir as pessoas. Então, aquelas questões todas que eu tinha com relação ao emprego, eu tirei disso. Eu gostava de ouvir as pessoas, eu gostava de ajudar as pessoas a se sentirem melhor. Nessa época, eu trabalhava na área da saúde, mas eu não queria fazer enfermagem, eu nunca me identifiquei com esta área. Daí eu entendi que o que me tocava não era apenas a saúde física das pessoas, era como as pessoas estavam lidando com aquele problema. E aí que veio o pulo do gato. Foi quando eu decidi estudar psicanálise. Primeiro porque eu comecei a me encontrar e porque eu estava indo para o caminho da cura, porque eu passei a entender quais eram os meus bloqueios e por que eles aconteciam. As situações, as associações começaram a aparecer. Então, essas coisas que andaram comigo no meu inconsciente durante a minha vida inteira e se manifestavam nesses bloqueios que eu não entendia. Por que as coisas não davam certo? Por que eu não me sentia satisfeita nos lugares? Porque eu estava sempre em busca de alguma coisa que eu não sabia o que era. Agora, como é que você pode começar a romper esses bloqueios? Primeiro, tome consciência do padrão que está se repetindo. Por exemplo, onde está se repetindo, onde me sinto mais travado, o que eu digo para mim mesmo nessas ocasiões, sempre, quando esse tipo de coisa acontece. Segundo, traga luz, autoconhecimento. Então pode ser através das terapias, como eu fiz, no caso da psicanálise, pode ser da escrita terapêutica, pode ser por práticas energéticas como reiki, visualizações, radiestesia, várias outras. Terceiro, reescreva suas crenças usando frases diferentes. Isso vai ajudar a você criar novas conexões neurais, que é muito utilizado na neuropsicanálise, na neurociência e na psicologia positiva, que isso quebra os padrões repetitivos. Então, se você muda um hábito através de outros hábitos, isso vai criando conexões no seu cérebro mesmo. Então, isso é muito importante também de praticar, tá? E o quarto, que tem a ver com isso, é praticar o Ho'oponopono, que é a limpeza de memórias inconscientes e conscientes, porque às vezes você sabe o que você pensa de errado, mas você não consegue mudar. Então, praticando o Ho'oponopono, você está limpando todas essas formas. O que eu uso, além da terapia, da psicanálise, eu pratico o Reiki e o Ho'oponopono junto. Por quê? O Reiki, ele é uma terapia que ele vai atuar no nosso campo vibracional. Então, ele atua dentro dos nossos chakras, ele realinha os nossos chakras e realinha, dessa forma, os nossos corpos sutis, nosso campo vibracional, aquela vibração que a gente está emitindo quando os chakras estão realinhados. Então, eu vou praticando o Reiki e junto com o Reiki, conforme eu vou colocando as posições em mim, eu vou repetindo sem cessar o Ho'oponopono. Eu sou reikiana nível 3, né? Então, por que isso é importante? Porque no nível 3, a gente já tem um símbolo que ele atua agora, ele atua no passado e ele atua no futuro. Quando eu coloco esse símbolo em prática, eu estou atuando nas minhas memórias também. Eu estou atuando no meu campo vibracional que está trazendo coisas de lá do passado. E quando eu reforço com o Ho'oponopono, eu vou limpando isso também, junto com este símbolo do Reiki. Então eu vou fazendo Ho'oponopono durante meu dia inteiro. Vou limpando. E desde que eu comecei a atuar no meu campo energético, é que a terapia
passou a ter um valor muito mais intenso, como por exemplo, essa questão que eu contei para vocês lá de quando eu era criança, que a professora deu um cutucão aqui no meu, aqui assim, né, no meu peito, falando que eu tinha errado, e aí que eu consegui associar que esse era o meu medo de errar. Então a união de todas elas atua de uma forma impressionante na nossa mente, no nosso inconsciente. Então, gente, é isso, tá? É isso que eu queria trazer hoje aqui para vocês, essa questão que é muito importante, a questão dos bloqueios mentais que travam realmente a nossa vida, as nossas realizações, a nossa manifestação, seja do que for que a gente quer realizar, que a gente quer manifestar. E isso em todos os níveis, né? No nível material, de relacionamentos também. Então é muito importante compreender tudo isso e limpar e trabalhar em todas essas questões. Espero que vocês tenham gostado, espero ter podido ajudar alguém com essas explicações. A gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo a todos, fiquem em paz, até mais.